não teve com os irmãos dele. E óbvio, Jesus não teve expectativa com esposa e filhos, porque ele não teve, mas os familiares dele, bem como com os discípulos, ele não tinha expectativa. Ele tinha ação com eles e ele tinha reação para a ação deles. Expectativa? Não. Vamos buscar o Senhor agora, Senhor Deus grande e poderoso. Com honra, meu Pai, estamos aqui vivendo mais uma vez esse privilégio. Estamos na Tua casa no primeiro domingo do mês para invocar o Teu nome, para fazer a Tua vontade, para dar ao Senhor condições do Senhor vir ao nosso encontro. Do Senhor operar, abençoar, do Senhor, meu Deus, trabalhar em nosso favor, mas para isso, meu Deus, o Senhor determinou que nós nos aproximássemos do Senhor, desde a criação. A Tua vontade é que o homem ande junto, tenha comunhão com o Senhor, que tenha uma vida com o Senhor e não que tenha momentos com o Senhor. E quando nós vimos a Tua casa, e quando nós viemos até a Tua casa, nós estamos trazendo de volta aquilo, o propósito que o Senhor criou para nós vivermos. Eu peço, Senhor, nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos. Aquilo que vem para perturbar, para oprimir, para roubar, para atrapalhar, para desviar, aquilo que vem para desviar, Senhor, para tirar essa pessoa do foco certo, que é o Senhor, que é a Tua palavra, que é a Tua presença. Eu peço, meu Deus, vem ao encontro de cada um de nós e nos perdoa. Tenha misericórdia de cada um aqui, daquilo que a nossa mente pensou, alimentou, aquilo que o nosso coração sentiu, meu Deus, e manteve no seu interior, nas suas entranhas, aquilo que afasta a nossa vida do Senhor. Eu peço que o Senhor nos perdoe e oro para que o Senhor venha nos purificar nessa noite. Nós queremos, meu Deus, não só agora, não só hoje, mas para esse mês, nós queremos passar um mês debaixo, meu Deus, da Tua bênção, debaixo, Senhor, da Tua aprovação. Porque como disse Caleb, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra que nos prometeu. Essa, meu Deus, é a Tua vontade para nós, que entremos na terra, que venhamos tomar posse da terra, viver na terra, meu Deus, dar ao Senhor condições, para que naquela terra, meu Deus, o lugar, a condição, a vida que o Senhor nos prometeu, meu Pai, se cumpra cada uma das Tuas promessas. Porque Canaã não era apenas o lugar que o Senhor tinha para o Teu povo, era o lugar onde o Senhor realizaria muita coisa, era o lugar onde eles cresceriam, prosperariam, morariam em casas que eles não construíram, eles desfrutariam dos frutos de sementes que eles não plantaram, teriam uma terra boa, fértil, produtiva, vasta e larga, mas eles precisavam crer para entrar, para possuir e para viver a terra, o lugar que o Senhor os chamou para estarem. Eu creio, meu Deus, na promessa que o Senhor tem para nós este ano, na promessa que o Senhor tem para nós na nossa vida, e eu oro para que hoje esse culto, essa palavra nos prepare para viver a Tua promessa, para alcançarmos, vivermos, possuirmos, meu Deus, para estarmos no lugar certo, na hora certa, na condição certa, para que o Senhor venha, opere e abençoe a nossa vida. É o que eu creio e eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente não pode, eu sempre falo isso, agora há pouco ainda no finalzinho
no finalzinho do trabalho, do encerramento do jejum, a bispa ainda falava para alguém, né, que está vivendo algum momento que tem a ver com algum arroxo, né, algum aperto financeiro. Ela dizia: se apossa do Salmo 23. Quem conhece o Salmo 23 aqui? Pelo menos o versículo 1. O Senhor é meu e nada me... Eu falo que a gente não pode, é claro, se você se acostumar para o bem, igual a resposta que você dá, isso é uma bênção. Quer dizer, eu me acostumo no sentido de conhecer. Eu sei. Mas não se acostumar a ponto de você não acreditar mais no efeito que isso pode e deve ter sobre a sua vida. Tem muita gente que fala que tem um adesivo do Salmo 23, que tem a camiseta, que tem na porta da geladeira, na porta de casa, tem no carro, tem... A Bíblia fica aberta lá num ponto da casa ali decorativo, ou mesmo do lado da cama no Salmo 23. Mas quantos que quando começam já a certa distância, verem algum tipo de situação material ali acontecendo, uma situação mais apertada, difícil, quantos que realmente têm lançado mão, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem entende a expressão lançar mão? Quem entende? Com sinceridade. Os demais que não levantaram a mão, lançar a mão é exatamente fazer isso aqui, ó. É pegar. Está entendendo? Você vai ouvir muito duas expressões na igreja. A primeira é essa. Isso aqui, ó. Lançar mão. A outra expressão, qual que é? Abrir mão. Abrir mão é literalmente, ó. As duas são literais, né? Se lançar a mão é você lançar a mão e pegar, a outra, abrir mão, é abriu mão, soltou. E a gente precisa ter muito claro na vida o equilíbrio de quando a gente deve lançar mão de algo e de quando a gente deve abrir mão de algo. A palavra de Deus, você sempre lança a mão. Você pega. Você possui. Você toma posse. Já tem coisas que a palavra de Deus vem dizendo para você, ó, isso aqui não é mais teu. Foi o tempo de você pensar assim. Foi o tempo de você agir assim. Por um tempo, você só tinha isso. Essa semana passada, aliás, semana passada, né, que essa semana começa hoje. Essa semana eu atendi ainda um casal que ele reflete muitos casais, muitas pessoas. E não é só nessa área, tá? É em cada área da sua vida. Você pode pegar esse exemplo aqui e levar ele para a sua vida, porque esse é um exemplo que eu pego para mim. De tempo em tempo eu faço esse balanço da vida. E como sempre, todo dia eu estou falando com alguém. Então, às vezes, não é raro eu falar com alguém que fala algo, que tem um comportamento como eu ainda tenho alguma coisa. Eu falo, opa, ó, isso aqui que eu estou ouvindo, duas coisas. Isso aqui me ajuda a servir, quer dizer, Deus colocou essa pessoa na minha vida, diante de mim, para que eu transmita a ela a experiência, a minha própria, para que eu leve para ela
o conhecimento, a unção da palavra de Deus, daquilo que está escrito, então vamos crer juntos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, e operarei milagres no meio deles. Mas, quantas vezes que aquilo que aquela pessoa está falando, de alguma maneira está refletindo algo que eu ainda penso, que eu ainda falo, que eu ainda faço, ainda que não tudo, mas parte daquilo, né? Às vezes não naquela área, mas em outra área, que quando você está ouvindo alguém, você acaba sendo forçado a se ver. É ou não é verdade? Então o casal, primeiro veio a mulher, depois o homem, e ambos falaram, né, enfim, situações, e olha, não dá mais, é consensual, a gente hoje concorda numa coisa no nosso relacionamento. Eu falei, em quê? Eles falaram em separar. Eu falei, então, já é um bom começo, já começaram a concordar em alguma coisa. Aí, ela, não, mas é por isso, agora a gente vê, então, como é que fica agora, e tal, a palavra, tal. Enfim, falei, vamos fazer o seguinte, já que você está aqui, fala a sua parte, não é o correto, não é correto para nós, porque sempre é um trabalho dobrado ou triplicado, mas, falei, já que você está aqui, fala a sua parte. Então, falou ela, ele é assim, ele age assim, ele fala assim, ele me trata assim, e como eu conheço a pessoa, e não conheço pouco, a hora que ela começou a falar para mim, do marido dela, eu comecei a lembrar, e começou a vir para mim a imagem, um retrato do pai dele, que eu também conheci. Então ela foi falando, eu falei assim, chegou uma hora que eu falei assim, para, por favor. Ela disse, o que foi? Eu falei assim, você está falando do fulano ou você está falando do pai dele? Ela disse, então, não, estou falando do filho. Mas, enfim, ouvi. E aí, no outro dia, falei com ele, para no terceiro dia, o dia da ressurreição. Entendeu? Terceiro dia, não foi? Que Cristo, então já foi proposital. O dia da primeira morte, o dia da segunda morte, né, morte dos nossos ouvidos, no caso, porque a história eu já conheço faz um tempo. Aí veio ela e falou tudo, né? Achei até que ela estava falando do pai dele, mas estava falando dele. E aí depois veio ele e falou. E eu achei que ele, quando ele começou a falar as coisas, eu achei que ele estava falando da mãe dela, e não dela. Enfim. Aí no dia da ressurreição vieram os dois. Aí eu comecei a mostrar. E, né, uma pessoa de fora, uma pessoa imparcial, porque o ruim de você falar com um dos dois só do casamento, é que sempre aquela pessoa acha que você está influenciado pelo cônjuge, então tudo que você falar para ele de corrigir, de acertar, de melhorar, de mudar, a pessoa ela já vai ter assim, ele está falando porque minha mulher que falou isso para ele, então ele pegou só a versão dela. Ele está falando porque meu marido falou isso para ele, então ele só está pegando a versão dele, enfim. Então, com os dois, resumindo, foi assim. E óbvio que quem tem mais, diga quem tem mais, que dê mais, que entregue mais. Quem sabe mais, quem está mais tempo na palavra, quem tem mais idade, quem é mais experiente, quem é mais experimentado, tem que entregar mais. Não tem muito segredo nisso. Mas, basicamente, eu falei para ele, olha, eu estou com vergonha. Falei, rapaz, eu estou com vergonha, porque assim, eu entendo você, há 10 anos atrás, você agir como a sua mulher me falou. Eu entendo isso. Era o que você tinha. Era o que você sabia. Ignorante, áspero,
sabe, algumas expressões até chulas. É uma maneira, sabe, sempre de tratar como se fosse, é sempre aquela mesma história. Ou trata como se fosse filha, ou trata como se fosse empregada. Nunca trata como se fosse esposa, mulher. Essa é a reclamação. E era exatamente a postura do pai dele. Então, se você parar e perguntar, mas não foi a referência que ele teve? Essa é a pergunta e essa é a resposta. A pergunta é, mas essa não foi a referência que ele teve? A resposta é, essa foi a referência que ele teve, está em qual tempo? Passado. Então, eu cresci num lar, você cresceu num lar, a gente cresceu num bairro, cresceu num ambiente, na casa que tinha vizinhos, num prédio que tinha vizinhos. Só que aí a gente começa a ouvir a palavra. E uma das coisas que a gente aprende com a palavra, que a gente percebe com a palavra, é que tem referências que ainda que eu não tenha sido abençoado e tenha tido só aquela referência e ela foi ruim, agora é o momento de eu aprender com a palavra. Isso é um pouco daquilo que Paulo fala, que a gente prega tanto. Eu sempre uso essa expressão. O versículo que mais nós pregamos é Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela quê? Pela renovação do vosso entendimento. Então eu peguei ambos e falei, quando vocês começaram, se conheceram, a referência que ambos tinham eram os pais. No caso ela, só a mãe, porque ela não teve pai. Mas assim, tá bom, o que eu vou fazer? Eu só convivi com uma pessoa. Vi ela sendo mãe e nem sendo esposa, né? Repelindo o homem por conta do que viveu. Aí eu fiz igual, tá certo. Não tem nada de errado nisso. Só que aí vem a palavra. Para a gente, a cada dia, pegar a palavra, a Bíblia não diz que a gente tem que pegar a palavra e fazer como um espelho. Então eu pego, olho na palavra e olho para mim. Estou igual? Não. O que eu tenho que fazer? Então tem que renovar essa mente aqui. Tem que renovar a minha atitude. Tenho que ter outra postura, outra percepção de vida, outra maneira de agir, outra maneira de reagir. Então fui mostrando, tinha um tempo da sua vida que tudo que você queria era casar com essa mulher. Tinha um tempo da sua vida que tudo que você queria era casar com esse homem. Sua vida não vai ser melhor sem ele, não vai ser melhor sem ela. Muda. Não, mas ele tira o seu foco dele. Invista agora na sua mudança. Invista na sua transformação. Renova a sua mente. Seja a mulher de Provérbios 31. Seja você o homem de Efésios 5, de Pedro. Vai lá ser aquele homem que é o sacerdote da casa, o homem que nos parece com o seu pai terreno, o homem que se parece com Cristo, o noivo da igreja, que sabe, que está escrito, que trata a mulher como vaso mais frágil, que entende, percebe as suas, quer dizer, as dela, as necessidades dela, o tempo dela das coisas, a sensibilidade dela, por isso fala vaso mais frágil. Honra ela, cuida dela, alimenta ela, respeita ela. Você, minha filha, se submeta ao seu marido. Sua mãe não teve homem, você tem, agradeça a Deus. Olha para o céu, obrigado, Deus. Eu sonhei com isso, obrigado, Deus. Agora eu vou me submeter ao marido que o Senhor me deu. E não ficar repelindo ele, como se fosse um pernilongo passando veneno. Quando esse homem quer estar comigo, está perto de mim, quer fazer alguma coisa comigo, eu uso repelente, não. Parece que tem algum problema. Você quer muito, quando você tem, você se afasta. E fui mostrando que a referência
quer dizer o exemplo de vida, o exemplo para alinhar a mente de cada um deles não deve mais, 10 anos depois, não deve mais ser os antepassados, mas deve ser Cristo, a igreja, a palavra. E eles foram vendo, reconhecendo, entendendo, e então se submeteram. Há dias atrás, hoje a notícia é que estão em lua de mel, no casamento. Não na intimidade, mas no casamento, que é mais importante que isso. Por quê? Porque quando um vai repetir a mesma atitude que tinha, opa, não, isso aqui não me levou a nada. Falar desse jeito com a minha mulher não me levou a nada. Agir desse jeito com o meu marido não me levou a nada, não. Eu vou fazer certo. Então, quantas coisas que vai fazer ainda para, volta, pensa, não faz. Quantas palavras que vai dizer e não repete, mas não, isso aqui é o certo. Isso aqui é o melhor para o meu casamento, isso aqui é melhor para a condição familiar em que eu estou. Vou fazer, vou dar a Deus, vou agradar a Deus. Vou fazer o que é certo, vou fazer o meu melhor. Então, eu oro e mais uma vez abençoo a vida deles em nome de Jesus, para que daqui 10 anos eles venham e digam assim: olha, como foi bom nós termos buscado ajuda. Olha, a gente começou a fazer certo, do jeito que a palavra diz, foi uma bênção. Estamos muito alegres, felizes, realizados, supridos. Mas eu dou esse exemplo porque aqui a gente tem várias coisas envolvidas. E uma das coisas mais difíceis do mundo. Qual que é uma das coisas mais difíceis do mundo? Conviver com o que você não pode controlar. Você pode controlar seu cônjuge? Pode controlar sua mãe? Pode controlar seu pai? Você pode controlar seu líder, seu patrão, seu servo, seu funcionário? Você pode? Mas, fala a verdade, a gente não tem um ideal de como aquela pessoa deveria ser, e se ela fosse, a gente se daria tão bem com ela, seria tudo tão perfeito. Não tem, não existe dentro da mente de cada um de nós um ideal desse tipo? Existe ou não existe? Só que você já reparou que sempre é diferente do que a gente imagina? Você já percebeu? Inclusive com o cônjuge. Porque cada um de nós, a gente tem uma imagem assim, ó, se a minha mulher fosse de tal maneira, eu ia ser o cara mais feliz do mundo. Eu ia ser daquele cara que sai na chuva assim, ó, para comemorar, entendeu? Com aqueles guarda-chuva e dança e bate o pé no ar. Já viu aquela cena? Que o cara vai na chuva ali, igual aquela música antiga do Frank Sinatra, né? Que o cara vai lá e bate o sapato na chuva. Mas ninguém é como a gente imagina. Como a gente também, como cada um de nós, não é o que a pessoa que convive conosco imagina. Porque o nosso modelo tem a ver com vontade. Quanto mais a nossa vida, a nossa atitude, a nossa postura for a mesma de Cristo Jesus, melhor pessoa nós seremos e nos tornaremos para conviver com qualquer pessoa. Então, duas coisas que a gente precisa para conviver bem com qualquer um. Qualquer um. Você vai dizer, não, mas qualquer um. Primeiro, esses ideais que eu acabei de dizer que você tem. Pare de usá-los como a referência que você tem dessas pessoas. Quer dizer, não alimente expectativa em relação a pessoas. Não alimente expectativa. Ah, porque essa pessoa... Sabe aquela coisa que todo mundo já deve ter vivido? De você ter vindo num culto que falou de família, que orou pela família, que você recebeu uma palavra, uma promessa para a família, e de repente parte das pessoas pelas quais você orou, que você ouviu uma palavra,
eram as pessoas, ou era a pessoa que estava em casa enquanto você estava na igreja. Quantos de nós, né, que às vezes naquele culto, naquela oração, naquele trabalho espiritual, você estava ali, ouviu a palavra, recebeu a promessa, tomou posse, orou, e concordou com gente, colocou a mão na cadeira, né, e tal, eu abençoo, e foi lá, abençoou, não importa quem seja, sua mãe, seu pai, cônjuge, irmão, filho, neto, e estava lá. Aí você volta para casa, e quando você volta para casa, você volta fazendo uma imagem, é ou não é? Você vê aquela pessoa, né, louvando a Deus, na igreja, você já imagina aquela pessoa numa outra condição, numa outra postura, se aquela pessoa que você vê, né, talvez teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, que você vê que está ali parado, aquela preguiça, levanta meio-dia, no outro dia você imagina, não, amanhã eu vou acordar, ele vai ter feito café para mim, 6 horas da manhã, né, vai levantar cedo, vai atrás do emprego, se é tua mulher, teu marido, você já imagina aquela pessoa que a hora que você chegar, vai estar assim, né, parecendo Cristo Redentor, para te dar um abraço, oh meu amor, você chegou agora, que bom que você estava na igreja orando por nós, pela nossa família. Se é o teu pai ou a tua mãe, você imagina, né, aquela cena de você chegando e eles te abençoando, falando, oh meu filho, Deus te abençoe, que orgulho que eu tenho de você estar na casa de Deus, buscando a Deus. E 99,9% das vezes o que acontece é diferente. Às vezes você chega, tem uma pessoa que te trata mal, que não te recebe, que de repente, recentemente, o ano passado, teve um culto, foi até no propósito, e no dia a gente orou bastante pela família, e eu até toco nisso porque a pessoa no outro dia veio, eu fiz o culto de quinta às 7h30, e teve essas orações, né, da família, tal, a gente orou, clamou, e coisa que nunca acontecia, a pessoa, ela veio nesse culto da quinta-feira à noite, e depois ela veio no culto da sexta-feira, aliás, foi o culto da sexta-feira à noite, e depois ela veio no culto do sábado às 7 horas da manhã. Quando eu entrei já na igreja, que eu vi a pessoa, eu falei, nossa, estranho, né? Aqui às 7, eu sei que a pessoa só vem à noite. Aí fiz o culto, terminou o culto, ela veio falar. Sabe o que aconteceu comigo? Falei, não. Tive que dormir no carro. Falei, por quê? O que aconteceu? Esqueceu a chave, acabou a gasolina, alguma coisa? Não, cheguei em casa, a porta estava trancada. Mas você não bateu? Bati, acordei os vizinhos, tal, liguei, tal, e aí? Fechada a porta estava, fechada ela continuou. A pessoa ainda usou a expressão para mim. Me senti aquelas 5 virgens insensatas. Estava orando, buscando, clamando, falou assim, só que eu sei que não foi falta de azeite, porque se tem uma coisa que eu peguei, eu orei, falei assim, amém, creia, confia, você está fazendo a sua parte. Mas eu orei, eu pensei, olha, eu vou chegar em casa, vai estar, eu falei, não alimente expectativa com a pessoa. A Bíblia diz assim, o que vier a tua mão para fazer, como? Faça como? A Bíblia diz, o que vier a tua mão para fazer, faça com toda a tua força. Porque na cova para onde você e todo mundo vai, não há trabalho. Então, você teve algo, você teve uma direção, você teve ou tem uma oportunidade, vai e faz com toda a tua força. Mas não alimente expectativas com pessoas. Faz a sua parte. Planta semente. Fale, ensine, dê meios, dê condições. Cria situações para semear, para abençoar, para orar. Mas não fica alimentando expectativa. Porque quem alimenta expectativa fica frustrado. Quem faz o que é certo, declara a palavra,
ora, planta a boa semente, a Bíblia diz assim, e não vos canseis de fazer o bem, porque... Ninguém conhece o versículo? Porque o quê? Porque a seu tempo, né, no tempo certo, no tempo devido, aí alguns agora ficaram incomodados, falaram assim, mas qual que é o tempo certo? Pergunta, qual que é o tempo certo? É o tempo de Deus. Você sabe de todas as coisas? Deus sabe. Foi Ele quem mandou registrar isso. E não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ou no tempo certo colhereis. Então, expectativa com pessoas, 0. Esperança em Deus, 100%. Esperar retorno, agradecimento, esperar uma pessoa ficar melhor para você, por você, em gratidão, te tratar melhor porque você está orando por ela, fazendo o que é certo com ela. Não espere. Se vier, vai ser uma bênção. Mas coloca a tua esperança em Deus e não em pessoas. A gente não coloca esperança em pessoas, mas a gente coloca expectativa. Então não coloca expectativa. Pega e coloca força, coloca atitude, coloca o que você tem. Não coloca o que você não tem. Expectativa é algo que você não tem. É algo que você fica criando no seu imaginário. E esse tem sido o problema de algumas pessoas. Então, como elas ficam frustradas porque a expectativa delas não é correspondida, o que elas fazem? Elas deixam de fazer o que é certo. Porque é como se fosse assim, quando eu receber o que eu estou esperando, eu também faço o que eu devo fazer. Quando eu receber o que eu estou querendo, eu também vou fazer o que eu sei que essa pessoa quer, não. Não importa se essa pessoa quer, é certo, faça. Você já ouviu de Deus para fazer? Faça. A Bíblia diz que é melhor dar, há mais alegria em dar do que em... Se você tem para dar, agradeça a Deus, seja grato e com alegria dê. Que foi parte do que eu falei para esse casal. Pega uma boa referência, eu tenho batido muito nesse assunto. A nossa referência de cada assunto, a nossa referência de cada área da nossa vida deve ser Cristo. Eu conto essa história. Por que eu me identifiquei muito com esse casal? Porque eu, por um tempo, eu me considerava um marido acima da média. Um marido assim, nossa, quando alguém me perguntava, fosse para você dar uma nota para você como marido, que nota você daria? Eu diria assim, 9,5. De 10, hein? Não é de 100, não. 9,5 de 10. Porque isso, aquilo, enfim. E perto do que eu escuto, né, não estou entre os piores. Até um dia que eu ouvi uma palavra, e até essa palavra, esses dias, até o bispo Murilo falou no trabalho dos homens, no trabalho dos 300 valentes. E eu lembrei dessa época que eu vivi isso. Eu me considerava um bom marido, tendo como referência de marido o meu pai. Então eu lembro, eu não consigo lembrar, é muito difícil eu lembrar de coisas boas do meu pai como marido. De pai até alguma coisa ou outra eu lembro. De marido, são muito poucas coisas que eu lembro, mas assim, quase nada que eu lembro dele como bom marido. Então, enquanto eu colocava o meu pai como referência de marido, eu estava por cima da carne seca. Porque eu fazia muito mais do que ele. Primeira coisa, que eu tinha uma postura cristã dentro de casa. Eu
acompanhava, eu cobria, eu era provedor, enfim. Até o dia que eu estava ouvindo um culto, aqui com você agora, e me veio essa direção, né, no culto. Quando você se sente um bom nisso, bom naquilo, você está tomando quem como referência? Na hora eu pensei, eu estou tomando meu pai. E se você trocasse essa pessoa que você toma como referência por Cristo, você continuaria no mesmo patamar? Na hora eu fiquei com vergonha. Falei, nossa, não. Comparado ao meu pai, eu sou um excelente marido. Comparado a Cristo, não. Tem coisa que eu tenho consciência que Cristo não faria. Como eu faço. Não falaria como eu falo. Não reagiria como eu reajo. E uma das coisas, expectativa. Pode ler os 4 evangelhos. Você não vai ver, você vai ver que Jesus teve emoções. Jesus chorou? Jesus ficou alegre? Jesus comemorou coisas com pessoas? Jesus, ele ficou irado? Mas Jesus não teve expectativas com pessoas. Não teve com a mãe dele. Não teve com os irmãos dele. E óbvio, Jesus não teve expectativa com esposa e filhos, porque ele não teve, mas os familiares dele, bem como com os discípulos, ele não tinha expectativa. Ele tinha ação com eles e ele tinha reação para a ação deles. Expectativa? Não. Por exemplo, lembra daquela vez que Jesus foi para o monte orar, ele já estava prestes a ser crucificado, e dali aquela expressão épica que a gente já ouviu tantas vezes, Jesus foi lá, chamou os discípulos para orarem com ele, e Jesus foi, o que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Orar também. Então vamos orar comigo. De repente Jesus estava orando, quando ele olha, os discípulos estavam dormindo. Jesus ficou chateado. Jesus caiu numa depressão. Jesus até desistiu, pensou, quer saber? Dentre as pessoas pelas quais eu vou morrer, esse bando são parte delas. Não vou mais. Pronto, tá vendo? Agora eu não vou mais. Só por causa disso, agora eu não vou mais também, ó. Não pode orar comigo nem por uma hora. Você viu isso em Jesus? Ele corrigiu eles. Vocês não podem estar comigo em oração por pelo menos uma hora? Tá bom, eu orei. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou onde eu tenho que ir. Quem está perdendo com isso? Quem está perdendo com essa indolência? Quem? Vocês. Então veja que ele falava, ele corrigia, ele mostrava, ele ensinava, mas ele não perdia. Jesus não perdia sono por causa de ninguém. Jesus não deixou de comer por causa de ninguém. Lembra quando falaram que Jesus era um comilão e um beberrão? Lembra disso ou não? Ele não falou isso? Falou ou não falou? Jesus, depois disso, ele ficou preocupado em comer na presença de pessoas? Não, porque agora estão pensando agora que eu estou comendo demais, então nem vou comer mais, viu? Porque vai que falam alguma coisa. Fala o que quiser. Eu sou o que sou. O que estão falando de mim não é mentira. Eu como quando eu tenho que comer mesmo, eu bebo quando eu tenho que beber mesmo, e eu jejuo quando eu tenho que jejuar. Então não é porque estão falando algo de mim, mas eu não sou, que isso vai mudar meu comportamento. E ele não ficou depois tendo uma expectativa, fazendo algo diferente, para ver se as pessoas falariam outra coisa dele. Não. Então, a Bíblia diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Baixa a expectativa que você tem hoje das pessoas. Delas serem algo, delas se tornarem algo, delas fazerem algo.
Para de condicionar sua alegria, sua felicidade, seu sucesso, seu humor a alguém fazer alguma coisa certa, a alguém ter uma boa atitude, a alguém ter ali uma boa ação. Para. Não, mas é meu marido, não, mas é minha esposa. Casou, faz a sua parte. A bispa ainda falava isso agora há pouco, né? Casamento é um instrumento de Deus de tratar, de trabalhar, de lapidar. Não é dilapidar, de destruir, não, financeiramente. Tá? É delapidar o caráter de uma pessoa. Então, muitos de nós não seria quem é hoje se não estivesse casado. E o que eu quero dizer? Não seria a pessoa melhorada, evoluída, paciente, resiliente, resistente, paciente, perseverante, crédula que é hoje, se não estivesse casado. Porque por meio do nosso cônjuge, Deus nos trabalhou. Eu brincava, né? Hoje não brinco mais. Eu brincava uma época com a minha mulher, que eu falava assim, se é uma lixa 80 na minha vida. Quem sabe o que é uma lixa 80 aqui? Hã? Então, caso você não sabe, lixa tem desde 2.500 até, acho que a lixa, qual que é a mais grossa? 50 deve ser, né? Então, para não ficar ruim, eu falava, você não é 50. 50 é quase que uma pedra, né, já. É quase vem um papel com pedra colada. A 80 não é tudo aquilo, mas é bem grosso. É aquela lixa de tirar mesmo pedaço. Ela, por quê? Eu falei, porque você tem sido um instrumento de Deus me deixar mais liso, mais polido, mais assim, né, vamos dizer, mais bonito, né, para a aparência espiritual. Eu não nego. Tem gente que fala assim para mim, depois da sua filha, tem coisa que mudou na sua vida? Eu não sou o tipo de pessoa que foi a minha filha que me fez dar algumas coisas. Teve uma situação na vida só que eu vivi, uma mais forte, tal, daquelas que você vai para o hospital, numa UTI, que você chora onde a tua mãe não vê, aí teve uma dessas na minha vida, as outras foram mais por causa do casamento. E eu agradeço a Deus. Sou grato a Deus, não é da boca para fora, Deus sabe. Tem aqueles dias que você tem vontade, eu nem tenho vontade mais de tirar o cabelo da cabeça, né? Precisa falar não, né? Não tem vontade, que já saiu, já caiu. Até isso Deus tirou já até para ajudar, então, para não ficar depois como se fosse automutilação. Então, mas eu reconheço, se não fosse nesse contexto, demoraria muito mais. Então, eu já tive expectativa também, de ficar esperando, isso aqui. As minhas expectativas eram muitas, era sempre, na verdade, eu não tinha expectativa, por exemplo, minha mulher vai ficar assim, minha mulher vai ser isso, não. A minha expectativa por um tempo foi de reconhecimento, cada um tem um tipo. Mas a minha era aquela ideia, vai reconhecer que tem um marido assim, vai reconhecer que eu fiz isso, vai reconhecer que eu sou assim. Aí Deus usava ela para aquele ponto que eu considerava o ponto forte da minha vida, ela sempre usasse alguém para falar, nossa, você viu como fulano faz isso? Aí dentro de mim eu falava, caramba, hein, olha, o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando, sempre tem alguém melhor. Até que a palavra entrou. Eu entendi, não, vou fazer melhor ainda, mas não porque tem alguém que faz, vou fazer porque eu posso, porque eu sou assim, porque eu tenho condições, porque eu acredito na palavra, porque o meu modelo, a referência da minha vida é Cristo. E acredite se quiser, depois que eu passei a não esperar mais reconhecimento, começou a vir. Sabe aquela coisa que você nunca ouviu, que às vezes você está ali vivendo dia a dia, a pessoa fala, nossa, olha isso aqui, você é bom nisso, né? Olha isso aqui que você fez.
E eu lá dentro, olha, que interessante. Hoje que não importa mais, hoje que não tem mais relevância, é bom ouvir? Claro que é bom, melhor você ouvir o que é bom do que o que é ruim. Mas hoje eu não espero. Hoje não tem mais sabe aquele pensamento, vai ver que eu fiz, vai ver que eu peguei, vai ver que eu trouxe. Não, eu faço. Entrego. É ágil. Tenho atitude, porque eu sei, é o que deve ser feito. É bom, é correto, é certo. Muitas vezes eu digo, Jesus faria. Mesmo que estivesse cansado, mesmo que fosse tal hora, Jesus faria, mesmo que fosse em tal circunstância, Jesus faria, porque Ele é Jesus. Então eu não quero ficar para baixo. Eu não quero daqui a pouco assumir de novo a referência da pior pessoa que eu já atendi. E pensar, não, eu não faço isso que eu posso fazer, mas eu sou melhor que aquela pessoa ali. Ó. Não, eu vou olhar para Cristo. Se Jesus faria, eu vou fazer também. Olha, quem já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Quem já assistiu esse filme aqui? Levanta a mão. Quem não assistiu, depois assista. Só assista, não coloca criança pequena perto, não, viu? É um filme para adulto aquele. Adulto que eu falo é 16 anos para cima. Vai falar, por quê? Tem cena imoral, tem gente... Não. É um filme de guerra. E é um filme que mostra a guerra como ela é mesmo. Não é um filme que mostra a guerra como ela não é. É um filme que mostra a guerra como ela é. Aliás, é o filme mais parecido com o que eu acredito que seja uma guerra de verdade. Então, só tem uma parte daquele filme, que é quando ele está ali no momento, né, mais difícil, mais crucial, e tem uma frase que aquele homem diz, que aquilo é para inspirar todos nós. Ele está no limite do limite dele. Isso aqui nem é aquele negócio que você fala o filme antes, porque você precisa assistir o filme, você nem vai imaginar que hora que vai ser isso. Mas ele está ali moído já, você vê que ele já não aguenta levantar a perna, a mão dele já está assim, carne viva. Você vê que o limite dele ele já estava num limite emocional e físico ao mesmo tempo. E ele não tinha nenhuma referência maior que ele conhecesse, alguém que ele podia dizer, mas o fulano ainda está aqui, mas o fulano ainda está trabalhando, mas o fulano ainda está correndo, não tinha mais ninguém. Isso é muito interessante, isso é forte demais nesse filme. Mas você percebe que ele pega naquele momento que ele já não aguentava, e você consegue ter exatamente essa percepção naquele momento do filme. Você percebe, esse cara está numa exaustão mental, ele está moído emocionalmente, e ele não tem força física no corpo, nem nas pernas, que é o que ele precisava, e nem nas mãos. E ele fala assim, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Eu peguei para mim aquela frase em muitas coisas na minha vida. Quando eu vou fazer um culto, eu falo, Senhor, me ajuda a salvar mais um, igual ele. Então, eu não sei hoje aqui, de repente, quem ainda a palavra não entrou, quem ainda não teve mudanças, quem ainda não se converteu dos seus maus caminhos. Mas eu pedi, eu sei que Deus vai me atender. Não sei quem, mas mais um, pelo menos, vai ser liberto, vai se converter, vai ser salvo. Não por minha causa, mas pela causa dele. A causa é de Cristo. Eu sou apenas um instrumento, igual ele. Então, mas tem vezes, tem dias, que você está ali naquela atividade, ao trabalho. Quantas vezes que você está no horário, já passou, teu corpo, tua cabeça está cansada, teu olho está ardendo, dependendo com que você trabalha, às vezes o olho começa a queimar. Você está ali, você sabe, dá para terminar, mas eu não aguento, eu não consigo. Senhor, me ajuda a fazer mais um desse. Aquele dia que você está ali na tua família, vem um menino, pai, Senhor, me ajuda a mais uma hora, Senhor, me ajuda a fazer mais um, me ajuda a dar mais um.
Funcionou para ele. Porque o filme é uma história real. Funciona para mim. E eu posso te dar esse conselho porque vai funcionar para você também. Porque muitas vezes a gente está fazendo as coisas só por nós. Ou só por pessoas. Você olha para a pessoa, você julga ela, não merece isso. Não merece mais de mim. Não merece esse meu tempo. Não merece essa minha capacidade. Não merece o meu sacrifício. Ali ninguém merecia. Mas ele estava ali por uma missão. E ele não aguentando, ele falava, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Ele nem sabia onde estavam os feridos, que é o caso dele, ele era ali o médico. Mas de repente você via que ele saía, ele achava num buraco, pegava, levava, arrastava, descia e vai. Depois a história ali conta que foram dezenas de homens. Dezenas. Foi um milagre o que ele fez. Um milagre humano, mas ele fez. Na condição dele, no lugar que ele estava, no contexto que ele estava, foi um milagre. E quantos de nós também pode operar, eu não vou nem dizer operar milagres, mas como diz a Bíblia, porque quem opera milagre é Deus. Mas eu digo que nós podemos fazer proezas. Diga, eu posso fazer proezas. Se eu posso fazer proezas, por que eu vou me contentar em ser medíocre? Em qualquer contexto. Um filho medíocre, um marido medíocre, uma esposa medíocre, um pai medíocre, uma mãe medíocre, um profissional medíocre. É o que eu estou dizendo, de repente você, como eu já tive lá, você pega uma referência de alguém que nunca foi bom naquilo, aí você fala, não, eu sou bom, sou melhor que o fulano, sou melhor que a fulana, não perto do que a fulana fazia. Lembra do exemplo que eu dei do casal do começo? Ambos, quando eu perguntei, você se considera melhor marido que era o seu pai? Com certeza. Você se considera melhor esposa que a sua mãe seria, do que você imagina que ela seria, pelo que você conviveu com ela? Absolutamente, a resposta da moça foi, absolutamente. Falei, se você se comparasse com Cristo? E você se comparasse com Cristo? Não. Não seria, não sou. Estou muito aquém. Falei, olha a bênção da nossa vida. Nós conhecemos Cristo. Diga, conhecer Cristo. Diga, ter acesso à palavra. É uma bênção para a minha vida. Como você está usando essa bênção? Vamos aqui para Juízes 2, versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam
resistir. Sempre, repita, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Quando a gente lê isso aqui, estude as consequências. É o que acontece agora? É o que já aconteceu? Ou é o que vai acontecer depois das minhas decisões? Depois. Eu não carrego as minhas decisões, mas eu carrego as consequências das minhas decisões. O Senhor, quem está lendo a Bíblia todo dia, pelo menos aqueles 3 capítulos, já leu lá no meio de Êxodo, quando o povo saiu do Egito e estava ainda caminhando pelo deserto, o Senhor falou: vocês vão entrar na terra a qual prometi com juramento a seus antepassados. Mas, cuidado, não permita os povos no meio de vocês. Não adorem os seus deuses. Não aceitem os seus ídolos, porque eles serão uma armadilha para vocês. Eles serão como espinhos nos vossos olhos. Serão uma pedra de tropeço para vocês. Quando vocês entrarem na terra a qual eu prometi, o Senhor disse: eliminem os deuses do povo que lá vive. Não se juntem a eles. Não convivam, não permita que eles convivam no meio de vocês. Eu estou dando a terra a vocês e eu vou colocar eles nas mãos de vocês para que vocês os eliminem. O Senhor, digo o Senhor, avisou. E ele não avisou uma vez, ele avisou várias vezes. Várias vezes. O que aconteceu? O povo caminhou no deserto 40 anos, aquela geração que nós vimos que começou lá no Números 13, 14, que o povo foi espiar a terra. A maior parte daquele grupo não acreditou, se impressionou com o tamanho dos habitantes da terra de Canaã e temeu, duvidou, e então o Senhor disse que eles não entrariam na terra. Que entraria na terra depois quem tivesse no máximo 20 anos, além de Calebe e Josué, que foram aqueles que creram, que confiaram no Senhor e que, em consequência disso, deram um bom relatório para o povo. Então, quando entraram na terra prometida, está escrito, nós acabamos de ler, enquanto o Josué viveu, ele levou o povo a cultuar o Senhor. O povo prestava culto ao Senhor. Adorava o Senhor. E parte dessa adoração, parte da prestação de culto ao Senhor era o quê? Era lembrar. Era cantar aquele cântico de Moisés. Tem até uma música, né, que ficou muito boa, inclusive, em português, que chama exatamente assim, Cântico de Moisés. Eu particularmente gosto muito dessa música, que fala, né, pois o Senhor é a minha força, e no seu cântico Ele nos deu salvação, que fala exatamente daquela vitória do povo de Israel, sem ter que lutar contra os egípcios. Eles apenas atravessaram o Mar Vermelho e os egípcios atravessaram atrás. O Senhor criou uma barreira entre um povo e outro, e quando o povo de Israel terminou de passar o mar em terra seca, o mar se fechou e engoliu todo o exército de Faraó. Então, esse foi um grande feito do Senhor.
a travessia do deserto, com as colunas de nuvem, se fosse de dia, né, para refrescar, proteger do calor e do sol, não desgastava a roupa, não desgastava a sandália, ninguém ficava doente, ninguém abortava a criança, eles tinham todos os dias comida, eles tinham água que saía da rocha. O cuidado do Senhor para com aquele povo, a riqueza que eles adquiriram ao sair do Egito. Então, parte desse culto era lembrar dos feitos do Senhor, cantar os feitos do Senhor, e parte era os pais passarem para os filhos esses feitos. Hoje nós estamos aqui, se nós somos um povo, é porque lá atrás o Deus Criador falou com um homem chamado Abrão, que não tinha nenhum filho, esse homem veio ter o filho dele, Isaque, com 100 anos, e desse filho, hoje se criou essa nação, depois o Senhor livrou esse povo lá do Egito, conduziu pelo deserto, nos fez entrar nessa terra, nos deu vitória nessa terra, enfim. Parte do culto era a história, era informar, era levar à nova geração a verdade. Se hoje você está vivo, se hoje nós existimos, se hoje nós moramos nessa casa, se hoje você abre lá, a despensa e está cheio lá de grão, de cereal, de alimento, é porque o Senhor, foi o Senhor fez, o Senhor livrou, o Senhor curou, o Senhor abençoou, o Senhor tornou fértil, o Senhor derrotou os nossos inimigos. O que aconteceu? Não aconteceu mais isso, depois que o Josué morreu. E pior, como não tinha uma coisa, esse povo passivo, diga passivo. Por que nós batemos tanto nessa tecla e dizemos para você, não seja passivo espiritualmente? Não seja aquela pessoa, o que é um passivo espiritualmente? Aquela pessoa que não lê a Bíblia, que não ora, que não vem à igreja, não presta culto a Deus. Mas eu oro. Quando você ora? Fala a verdade. Quando você está com um problema que não consegue resolver e você se considera ativo? Quando que você vai ler a Bíblia? Quando você já perguntou para todo mundo uma resposta para uma decisão crucial na vida que você tem que tomar e ninguém te deu resposta, todo mundo que te fala não sabe responder, então você vai, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Ai, meu Deus. Fala comigo, Senhor, me dá alguma luz. Você não é ativo, você é passivo. Você é aquela pessoa que não honra a Deus com as suas primícias. Não começa a semana na casa de Deus. Não separa o primeiro dinheiro que vem para a tua mão para trazer a casa do Senhor, para manter a casa do Senhor, que é o teu dízimo. Não consagra quando nasce um filho teu. Quando tem uma promoção, não tem um culto de ação de graças. Quando faz uma aquisição, não traz para consagrar, ou não leva o óleo para consagrar. Você não é ativo espiritualmente. Por quê? Porque eu acho? Não, porque essa é a realidade. O povo parou de prestar culto a Deus, aquela meia dúzia de estrangeiro que eles, desobedecendo a Deus, deixaram no meio deles. Por que eles deixaram? O seguinte, nós vamos ter que fazer trabalho pesado. Vamos deixar aí, tem aquele cananeu, tem aquele amorreu, que ele é tranquilo. Ele está vindo aqui, ele está dizendo que ele não vai fazer nenhum mal para nós. Está aqui, ele está com a bandeirinha branca, ele é amistoso. E ele é forte, ele pode fazer o serviço pesado. Ele pode ficar com um trabalho braçal. O Senhor mandou deixar alguém para fazer o trabalho pesado? Não. O Senhor mandou deixar alguém no meio deles para fazer o serviço pesado? Não. Mas eles, não é só para isso. Eles deixaram esse povo. Aí você vai falar, mas eles mataram a maioria. Eles eliminaram a maioria. Sim. Mas o Senhor não falou para eliminar a maioria, o Senhor falou para eliminar tudo.
Então ficou um ali, um homem, uma mulher, para fazer um serviço pesado, um trabalho pesado. É assim até hoje. Quem você vê que são os estrangeiros, que o Brasil, que é um país que não tem uma cultura, né, de raízes fortes, como é que é o Brasil? Os estrangeiros ricos, o Brasil faz assim, né, ó, vem investir aqui, vem gastar aqui, vem abrir uma filial aqui, é ou não é? Mas os estrangeiros pobres, o que o brasileiro faz? Não te quero aqui. A não ser que seja para o trabalho pesado, trabalho que ninguém quer fazer. É ou não é verdade? Então hoje, por exemplo, você passa em vários lugares, eu não vou falar aqui o nome, né, dos estrangeiros que eu estou dizendo, porque, como já o povo já me gosta de taxar de coisas, xenófobo não é uma coisa que eu quero ser taxado, então não vou nem usar os países aqui que a gente vê pessoas trabalhando em serviços que não são nunca desejados pelos brasileiros, mas tem, fato. E vocês não precisam andar muito aqui para você ver, você vai ver que tem aquele povo que se você perguntar, você quer que esse povo entre no Brasil? Todo mundo, não. Mas várias pessoas veem esses estrangeiros trabalhando em coisas que servem elas, que atendem elas, que entregam e prestam serviço para elas, mas ali ninguém reclama. Mas isso é no mundo inteiro. Você vai nos Estados Unidos, campanha de presidente vamos mandar embora os imigrantes, lá eles falam, né? Mas tem coisa que você vai lá, você assiste os vídeos lá, é só imigrante que faz. É ou não é verdade? Ninguém sabe? Presidente não sabe que eles fazem aquilo? Sabe, mas é assim, eu não quero o imigrante concorrendo comigo naquilo que eu quero. Aquilo que eu não quero fazer, aquilo que é chato, aquilo que é pesado, aquilo que é um fardo, que o estrangeiro faça, eu faço vista grossa. Então isso é assim desde esse tempo aqui, ó. Então, o estrangeiro lá não estava morando na casa boa, não estava ocupando posições de poder, não estava ali rico, mas foi deixado. Foi deixado. Só que assim, humano, se tiver tudo certo, ele cumpre aquele mandamento do Senhor lá, que foi o problema lá na Torre de Babel. O ser humano, ele cresce, ele se reproduz e ele se multiplica. Então, você deixa meia dúzia, daqui a pouco tem 100. Daqui a pouco tem 1000. E daqui a pouco, aquilo que era pouco, começa a ter um peso. E aí, o que acontece? A passividade. Quando uma pessoa é passiva, e aí o povo parou de prestar culto ao Senhor, parou de ter uma atitude, né, reverencial, espiritual, os estrangeiros não pararam com os cultos aos deuses deles. Os estrangeiros começaram a não mais ter problema em expor os ídolos deles. Sabe aqueles ídolos que no começo, você vai ficar vivo aqui, mas não quero nem ver, hein? Não quero nem pensar que você tem algum ídolo com você. Esconde. Põe na gaveta, debaixo da cama. Põe no meio das roupas lá, na mala. Mas aí eles vão crescendo e não vão vendo mais o culto sagrado ao Senhor, ao Deus daquele povo. O que eles vão fazendo aos poucos? É um ídolo que vai colocando ali já no centro do cômodo, é um ídolo que vai colocando agora na frente de casa, e passa um israelita que não está ouvindo a palavra, que não está ouvindo que Deus reprova aquilo, que não está mais sendo ensinado, doutrinado, ele passa, vê ali uma estatuetazinha, o que ele faz? Deixa. Daqui a pouco ele passa, não é que até que é bonitinha? Daqui a pouco ele começa a ter problema, não foi ensinado,
Ele começa lá, o que é isso aí? Isso aqui é um ídolo tal, que a gente acende uma vela, que a gente oferece aqui alguma coisa para trazer fertilidade, prosperidade, para curar, para mandar chuva tal. Vou fazer também. Deixa eu pegar aqui a base para fazer um para mim. O que começou a acontecer? Israel na idolatria. Israel, o povo separado de Deus, passando por cima dos mandamentos do Senhor. Não cultuavam a Deus, mas começaram a ter ídolos, começaram a ser um povo idólatra, a ser um povo desobediente, porque só de estar ali, cultuando a qualquer outro Deus, era o pior pecado que aquele povo podia cometer, tanto que o Senhor falava se prostituir com outros deuses. O que começou a acontecer, gente? Aquela meia dúzia que ficou, começou a ser mais forte do que o país que os dominou. E eles lutavam contra os inimigos? Lutavam ou não lutavam? Sim ou não? Só responde quem estiver acordado ainda. Se alguém estiver cochilando, não precisa nem responder. Eles lutavam ou não lutavam? Sim, muito. E conseguiam resistir aos inimigos? Sim ou não? Não. Por quê? Porque quem colocou eles debaixo daquele jugo foi o próprio Deus. Você vê que está escrito aqui, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Eles até lutavam, tentavam, se esforçavam, mas eles não conseguiam vencer os amorreus, os poucos cananeus que tinham sobrado. E aí os povos vizinhos vinham, menos ainda. Midianitas, amalequitas. Por quê? Porque eles não estavam cumprindo com o mandamento do Senhor. Mas pobre desse povo. Não, esse povo simplesmente não estudou as consequências. Então foram... Às vezes você fala assim, não, mas eu não tomei uma decisão de pecar. A Bíblia diz que quem sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete... O que é pecado? Pecado, diga, pecado é errar o alvo. Então, quando você sabe o que deve fazer e não faz, você está fazendo a coisa errada. Você está fazendo o contrário. Por preguiça, por relaxo, por falta de vontade. Quanta gente que hoje está com um problema em casa, literalmente como os israelitas, está vendo os filhos perdidos, está vivendo uma situação de amarração, que a pessoa está absurdamente travada. Vem uma doença que a pessoa, eu não entendo. Não entende? Pare e pensa o que você deixou de fazer. Você quer tomar uma decisão? Você quer agradar a sua carne? Você quer ter algum momento de prazer, diversão? Pode ser, mas nunca deixe de estudar quais as consequências dessa atitude, dessa decisão. Porque você pode até ignorar as consequências, mas as consequências não vão ignorar você. Você ouviu isso? Antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, você até pode ouvir a palavra, pode estar aqui agora nesse culto, alguém pode ter te falado, o pastor, o obreiro, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, você pode até ignorar, não é assim, não vai ser isso mesmo, não vem com terrorismo, não fale isso não, porque você está querendo me ameaçar, me colocar medo. Você pode ignorar as consequências. Mas as consequências não vão te ignorar. Elas vão te abraçar e vão ficar abraçadas com você. É o que nós vemos aqui com o povo de Deus. O Senhor, está escrito aqui, conforme lhes havia advertido. Deus avisou eles? Avisou ou não avisou?
Na verdade, o Senhor não avisou eles, o Senhor avisou os pais deles. Os pais deles levaram aquilo em consideração? Não. Não. Vamos deixar aqui um povo sim para fazer o serviço pesado, trabalho braçal. Não, isso aqui é até sabedoria. Estamos pegando a terra, ocupando a terra, conquistando a terra, ficando com as casas, as colheitas, os frutos, o gado, e ainda estamos fazendo alguns aqui escravos. A armadilha eles fizeram para si mesmos. O Senhor disse que seria. Isso será um ardil, uma emboscada, uma armadilha para vocês. Ou vocês os eliminam, ou eles serão para vocês uma armadilha no futuro. Foi uma armadilha que eles caíram. E depois olha a angústia. Olha a angústia que esse povo viveu. Não foi só angústia daqui não, não foi só angústia emocional não, foi angústia na vida. O resultado. A condição. E o Senhor está trazendo essa palavra para que você não viva um momento como esse. Na tua casa, o dia da manhã, naquela que eles dizem a melhor idade, quando tiver só você e seu cônjuge, que você não viva isso com a tua próxima geração, seus filhos. Que você, quando tiver tudo para estar vivendo o melhor momento financeiro da sua vida, para colher, fazer colheitas maravilhosas, prósperas, abundantes, farturentas, que você não esteja vivendo um momento de miséria e de escassez. Que você não seja aquela pessoa que vai estar recebendo o resultado da maldição. Porque doença não existia no Éden, no começo não tinha doença. O que é doença, enfermidade? É resultado do pecado. Por causa do pecado veio a doença, a maldição, a enfermidade. Então não adianta, se você pega a palavra, você vai ter a consequência da palavra. Escolham, pois, vida e bênção, ou morte e maldição. Escolham, pois, vida ou morte, bênção ou maldição. Não é Deus que escolhe. Quem que escolhe? Quem que escolhe? Cada um de nós escolhemos. Você escolheu hoje estar na igreja, começar a semana, participar da Santa Ceia do Senhor, consagrar o seu mês de fevereiro. Isso vai repercutir sua semana. Isso vai repercutir seu mês. Mas teve aqueles que escolheram passar em outra condição, em outra circunstância, passarem cultuando, fazendo, pagando preços para outros deuses. Não são deuses. Aquilo que a gente coloca no primeiro lugar da vida da gente, tem lugar de Deus. Por isso que Deus pediu o Isaac para o Abraão. O Abraão passou 100 anos esperando para ter um filho. Quando tem, o filho cresce, ele se apega como qualquer ser humano se apegaria ao filho. O Senhor vem e fala assim, agora me entrega o teu único filho e me oferece em sacrifício, e sacrifício queimado. Porque ali, Deus, pedindo Isaac, queria Abraão. Abraão provou, eu estou com o Senhor. Porque ele foi até o ponto de entregar o filho. Deus não deixou ele matar o filho, mas ele, no coração dele, e com a atitude até onde Deus permitiu, ele entregou o filho. Porque o filho não era um Deus para ele, não era um ídolo para ele. Mas tem gente que até ouve a palavra, que está ouvindo a palavra, recebendo a instrução, mas a própria bênção que Deus deu, pode ser o casamento, pode ser um filho, pode ser o trabalho, pode ser o cargo, pode ser o dinheiro, pode ser o carro. Tem gente que o Deus é pequeno, é um aparelho, é um objeto, uma ferramenta, o celular, o computador, uma coisa que até nem tem um valor assim, né? É um lugar onde Deus abençoou a pessoa, colocou ela lá, se tornou um Deus. E aquilo que você coloca no lugar de Deus, você vai perder, porque fazer qualquer coisa como um Deus na sua vida é idolatria.
E idolatria é um pecado que Deus trata do jeito que tratou Israel. Faz com que a pessoa viva em grande, não é apenas com angústia, é em grande angústia. E se ele está falando isso, é porque não é essa a vida. Não é essa a condição que Deus tem para você. Deus não tem para mim, Deus não tem para você angústia. Deus tem alegria. Deus tem paz. Deus tem vida e vida com abundância. Então escolha a vida. Escolha a obediência. Escolha agradar a Deus. Porque essa é a melhor escolha que você pode e vai fazer na sua vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os teus olhos fechados e as mãos no seu coração, sobre a palavra que você acabou de ouvir agora, que decisão ela te leva a tomar? O que essa palavra te fez refletir? Se essa palavra trouxe a você uma realidade que você está vivendo, não espera chegar ao ponto de ter e de viver grande angústia. Não espera. Não vai para essa condição de estar aí na pior, de ser acometido por uma praga, uma doença, de ver um filho seu, um familiar seu, passando por uma dor, uma doença, uma enfermidade muito severa, e de você estar lutando aí, colocando força, se esforçando e se colocando numa condição e não conseguindo em nada resistir, igual estava Israel. Não. É o que a palavra está mostrando. Estuda cada consequência. Se você falhou, pede a Deus perdão. A Bíblia diz, volta do lugar que você caiu. Se lembra das primeiras obras, do primeiro amor. Coloca Jesus à frente de você na tua própria vida. Para fazer não mais a sua vontade, mas sim a vontade dEle. Viva para agradá-lo e não para agradar mais a sua carne. Senhor, eu oro agora para que cada pessoa, meu Deus, nessa noite, que veio te buscar, que está aqui na tua casa, meu Deus, eu te agradeço por cada uma, eu te agradeço por estar aqui agora, por poder, meu Deus, tanto ouvir como receber a palavra do Senhor e ainda pregar, falar, ajudar, poder, meu Deus, transmitir uma mensagem como essa, que é uma mensagem que pode mudar vidas, pode alterar o destino dessa pessoa que podia ser de grande angústia, podia ser e terminar, meu Deus, com dor, com vergonha, com angústia, humilhação, mas ela pode dar ouvidos agora, receber bem essa palavra, ainda que ela não seja agradável, mas dar ao Senhor, entregar ao Senhor aquilo que ela deve entregar. Fazer, meu Deus, para o Senhor aquilo que ela deve fazer. E o Senhor poder abençoá-la. E o Senhor, meu Deus, vir se agradar dela,
e interromper aquilo que seria, meu Deus, uma temporada devastadora, escassa, miserável, dolorida, dolorosa, apertada, vergonhosa, e que eu creio, Senhor, que essa palavra vem, para que cada um de nós aprenda com ela, que cada um de nós venhamos estudar cada consequência daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos decidir, de como nós vamos conduzir nossa vida, de como vamos administrar nosso tempo, do que vamos fazer com as coisas santas, com as informações que nós recebemos e agora não são não são informações, mas para nós são revelações por causa do entendimento que o Espírito Santo nos dá. Senhor, sozinhos nós não vamos fazer certo, mas eu oro e peço a tua ajuda, porque com a tua ajuda nós vamos fazer aquilo que o Senhor aprova, com a tua ajuda nós vamos fazer o que o Senhor espera de nós, com a tua ajuda nós vamos, meu Deus, dar os passos certos, com a tua ajuda nós vamos, meu Deus, obedecer, nós vamos, meu Pai, ser aprovados pelo Senhor, e então abençoados pelo Senhor. Assim, a tua palavra e cada promessa se cumprirá na nossa vida. E eu oro para que essa seja, meu Deus, a escolha, para que essa seja a decisão de cada pessoa aqui nessa noite, que cada um decida por obedecer a tua palavra, por fazer a tua vontade, por entregar e dar ao Senhor, meu Deus, aquilo que só cada um de nós podemos entregar, que nossos pais não podem mais entregar por nós, que amigos, que intercessores, que nós, os obreiros, meu Pai, não podemos entregar por outras pessoas, porque obedecer a tua palavra é, meu Pai, com cada um de nós. E eu oro para que o teu povo seja fortalecido, para que aprenda, para que entenda a tua palavra e que decida obedecer, que seja e se torne um povo ativo na fé, ativo, meu Deus, para obedecer a tua palavra, que ouça, que creia, meu Deus, e que decida fazer a tua vontade, para nunca estar e nunca viver em grande angústia, como nós vimos, lemos e ouvimos que Israel vivia por ter desobedecido o Senhor. Meu Deus, eu consagro aqui agora cada projeto de conquista. Eu apresento ao Senhor a vida de cada pessoa, quem mais essa noite teve o cuidado, o sacrifício, que dá, meu Pai, esse passo de fé para chamar a tua atenção, para apresentar ao Senhor os seus projetos de conquistas, como eu tenho aqui agora os meus. E eu peço, meu Deus, olha para cada um, ouça, meu Pai, a oração, o clamor, ouça, meu Deus, o pedido de cada um, para que aquilo que essa pessoa tenha fé, para mais uma vez lembrar o Senhor, para mais uma vez, meu Deus, apresentar ao Senhor, mostrar ao Senhor, para mais uma vez pedir para o Senhor. Eu declaro que, como está escrito na tua palavra, que o que ela pede ela receba, que o que ela busca do Senhor que ela encontre, e que na porta que ela bate mais uma vez, que essa porta seja aberta para a vida dela, e que se mantenha aberta, escancarada, para que ela entre, para que ela prove, meu Deus, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, e que ela veja os bens do Senhor na terra dos viventes, como disse Jó. Abençoa cada um, meu Deus. Eu concordo aqui agora com mais um clamor do teu povo, e eu faço mais um clamor, meu Deus, declarando concretizações de projetos, eu declaro a realização de sonhos, eu declaro em nome de Jesus, curas, libertações na alma, no corpo, pessoas voltando, pessoas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, famílias sendo salvas, sendo libertas, se convertendo do caminho da imoralidade, da mentira, da criminalidade, revertendo maldições familiares hereditárias. Eu abençoo a família dessa pessoa e declaro
essa família liberta, salva, transformada. Eu declaro cura, eu declaro portas e comportas dos céus abertas e bênçãos infindáveis alcançando, atingindo essa pessoa. Ela por cabeça, Senhor, promova ela, coloca coisas grandes nas mãos dela. Nós temos ouvido a tua promessa de portas abertas, e eu declaro essas portas abertas, com emprego, com negócios, com contratos, com prosperidade, com concretizações, com clientes, com vendas, meu Deus, com situações que até então eram apenas imaginárias. Eu oro para que se tornem concretas, visíveis, palpáveis, e que assim, meu Deus, o teu nome, não o nosso, mas que o teu nome seja exaltado. Eu ligo cada oração aqui na terra, eu concordo com cada oração de vitória, cada oração de conquistas, cada oração de cura. Eu concordo com cada oração de salvação. Eu concordo e ligo aqui na terra cada oração de prosperidade, de portas abertas. Eu concordo com cada oração do tamanho do Senhor. Eu ligo elas aqui na terra para que sejam ligadas nos céus e que assim seja feito em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.